Bom dia a todos. A gente agradece à comissão organizadora desse Medinesp pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando justamente esse tema, que é um tema que a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Regional de Medicina, tem embarcado assim, no sentido de campanha de prevenção. A Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, e de lá para cá, não só durante o mês de setembro, que é o mês que a gente trabalha ativamente, mas durante o restante do ano, a gente sempre tem oportunidade, por exemplo, ultimamente, nas diversas casas espíritas, nas diversas comunidades, nas universidades, a gente tem abordado esse tema tão relevante, que inclusive a gente tem tido depoimento de colegas médios que a espiritualidade utiliza reuniões como essas para fazerem curas de pessoas que se suicidaram, e a gente sabe das implicações que ocorrem tanto a nível psicológico como a nível perispiritual. Então, a gente começa, revisando aqui, já foi abordado alguma coisa com relação a isso, sobre como está a questão do suicídio no mundo. Já foi falado que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa se mata. No Brasil, a cada 1 hora, são 1.920 mil mortes por dia, uma média de 850 a 1 milhão por ano, com perspectivas, se isso continuar de forma crescente, que daqui para 2025 vai para 1 milhão e 500 por ano de pessoas se matando. Mata mais do que as guerras e os homicídios juntos. E o mais grave é que estima-se que o número de tentativas de suicídio seja de 10 a 20 vezes superior ao número de mortes. Ou seja, há uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos. Aqui a gente tem um panorama de como está o suicídio no mundo, e os países que estão mais escuros, esses aqui, são onde o índice é maior. Tanto os países nórdicos, como também países asiáticos. No Brasil, apesar de ser, pela extensão territorial e pela população, ser um índice alto, mas ele ainda perde para países como o Canadá, como os Estados Unidos, como a Suíça. O que é que se observa? Que o nível é bastante elevado, tanto nos estratos econômicos mais altos, como nos estratos econômicos mais baixos. Então, só para vocês terem uma ideia, na Suíça existem clínicas de suicídio assistido. As pessoas se candidatam para morrer. Então, o suicídio assistido na Suíça, aqui é um jovem brasileiro, aqui também outra jovem brasileira, essa porque ficou paraplégica, uma ex-atleta. Esse aqui, que está com uma doença crônica, e ele acha que a solução é a morte. Ele está esperando vaga nas clínicas da Suíça. Lá, eles defendem a campanha de que a pessoa deve ter direito a morrer decentemente. Clínicas caríssimas, onde se paga caro para isso. As pessoas fazem filas. Eles chegam ao ponto de escolher quem pode ficar no início da fila, como, por exemplo, optam pelos idosos, pelos pacientes em estágio terminal e pelos pacientes com demência. Então, esses aqui vão ter que esperar muito, porque são relativamente jovens diante da fila de espera. Brasileiros, alemães, pessoas de outros países se inscrevem para morrer na Suíça. Eles fazem o seguinte: você chega numa clínica dessa, onde você é bem recebido, coloca a música ambiente que você escolhe, prepara todo o ambiente no sentido de que você se sinta confortável, entre aspas, e aí lhe dá inclusive um chocolate suíço, que a gente sabe que é tradição como chocolate, não é, um dos melhores do mundo. E aí vai lá o profissional de saúde, entre aspas, na verdade, o profissional da morte, não é? E lhe dá o remédio para você tomar e morrer. Se chama morrer com decência. Então, esse é o contexto que a gente vive atualmente. A Bélgica, em 2014, aprovou eutanásia para menores de idade. Então, se você, a Holanda copiou isso. Então, se você é pai e mãe na Holanda ou na Bélgica, e você tem um filho de 12 anos, porque está com uma doença crônica, e ele decide morrer, você, como pai ou mãe, não tem autoridade para barrar isso. Ele tem direito a escolher ir para um profissional, e esse profissional aplicar a eutanásia. Esse fenômeno aqui que chocou a população, que é a questão dos jogos online, como a Baleia Azul, cujo idealizador do jogo já foi preso, o russo. Filmes como A Loja do Suicídio, você pega um filme desse, vê lá, com musical,
É um filme muito bem feito, onde esse filme faz uma apologia ao suicídio. E o filme, inclusive, com músicas, tem uma música, vocês entram na internet e vai encontrar a música Viva o Suicídio. Então, esse é o contexto mundial que a gente vive atualmente. E a gente pergunta quais as razões possíveis. O que é que faz que um ator como esse, que eu sou fã, continuo sendo fã, como foi colocado aqui pela colega Catarina, a gente quer combater o suicídio, né? Mas a gente não vai culpar o suicida, né? Então, o que é que faz com uma pessoa famosa, bonita, que fez vários filmes com mensagens, né, para a sociedade, filmes como, por exemplo, Sociedade de Poetas Mortos, O Amor é Contagioso, Inteligência Artificial, inclusive um filme com o tema suicídio, né? Onde a esposa dele morre, ele vai lá tentar resgatar a esposa. O que é que faz com que também esses jovens, aqui, essas crianças, também optem pelo suicídio, né? Então, quais as razões possíveis? E aí os fatores de riscos têm sido estudados, inclusive para poder se aperfeiçoar os meios de prevenção. Sexo masculino, apesar das mulheres gritarem mais, apesar de estatisticamente a depressão ser maior na mulher, mas os homens se matam mais. A estatística é de 3 por 1, inclusive com métodos mais violentos. A faixa etária, jovens, a Organização Mundial de Saúde se preocupa porque cada vez é maior o suicídio entre jovens e crianças está crescendo no mundo, principalmente em países como o Japão e a Rússia, mas as crianças brasileiras também já estão se matando, já encontra suicídio em crianças brasileiras de 10, de 9, de 8, de 11 anos, já estão nesse caminho. E também o idoso, é uma grande preocupação, porque muitas vezes o idoso, ele, digamos assim, não é levado em consideração. Às vezes nem se percebe que, por exemplo, ele aproveitou e tomou um monte de remédio. Aí, como ele já tem uma doença crônica, tem um infarto, uma sequela de infarto, uma sequela de AVC, e não se percebe que, por exemplo, que ele está deprimido, pode estar no isolamento social. E aí, resultado, ele toma um monte de medicação e aí morre. A causa da morte muitas vezes não é colocada como suicídio. Foi o remédio que fez mal, foi a doença que se agravou. Então, a questão para se ficar atenta. Como nós já colocamos, estratos econômicos mais ricos e mais pobres, por exemplo, índice de suicídio altíssimo nas Guianas, está colocado como um dos países, primeiro lugar no mundo. O índice de suicídio é altíssimo também em países onde os métodos políticos são muito rígidos, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte. Apesar da Coreia do Norte ter um programa muito rígido no sentido da população não ser, digamos assim, não ser portadora de arma, mas eles vão e se suicidam tomando veneno, encontram outros caminhos. E a gente sabe que quando o paciente ele quer se suicidar, ele busca diversos, claro que a gente deve investir nos meios de prevenção externos, mas se a gente não investir na questão interna, psicológica, quando o paciente ele quer se matar, ele busca, ele vai, é a mulher que pega uma calcinha e amarra a calcinha no pescoço. Essa é uma série de métodos que eles conseguem utilizar. Então, áreas urbanas, desempregados, aposentados, ateus e protestantes se suicidam maiores que católicos e judeus, trabalhos mostram isso. O isolamento social e também chama a atenção o percentual alto de suicídio nos imigrantes. Você muda de um país para o outro, de uma cidade para o outro, você passa por um processo de morte e renascimento do seu ego, né? Você morre, a sua identidade muda, a identidade psicológica, você chega num outro país e aí você passa a ser uma pessoa desconhecida, você vai ter que se adaptar, e o índice de suicídio é muito alto também nos imigrantes. Perda recente, perda dos pais na infância, irritabilidade e violência familiar, datas importantes como as reações de aniversário, traços de personalidade como impulsividade, agressividade, labilidade de humor, história familiar de doença afetiva, alcoolismo, já ter tentado suicídio antes, doenças orgânicas incapacitantes, uma coisa que chama a atenção e que não é divulgado, é muito alto. Isso já é previsível, o índice alto de suicídio em hospital psiquiátrico. Mas o índice de suicídio em hospitais gerais também é muito alto, só que isso não é divulgado. O que se pode fazer no Brasil, o que se pode fazer para se esconder as mazelas, se faz, né? Mas é muito alto o índice de suicídio em hospital geral. No adolescente, uma coisa preocupante, o adolescente que está no processo de isolamento social, que passa por experiência de abandono,
a contaminação psíquica via online para aqueles que estão fragilizados, a exposição à violência familiar e social, história de abuso físico e ou sexual, transtorno mental, dependência de substâncias psicoativas, eventos estressores ao longo da vida, suporte social deficitário e conflitos de identidade sexual. Tudo isso são fatores preocupantes nos adolescentes. As pesquisas mostram que eles ficam mais vulneráveis ao suicídio. Pesquisadores também se preocupam com a questão perinatal. Um psicólogo infantil, né, da Universidade de Nova York, né, da Universidade do Colégio Médico de Nova York, o Lissau, que ele comparou 52 adolescentes que cometeram suicídio com 104 que não cometeram. E o Salk percebeu que os suicidas tiveram mais problemas médicos durante o nascimento e suas mães tiveram mais doença durante a gestação. Os problemas antes ou durante o nascimento aumentam a suscetibilidade ao estresse. Então, já tem pesquisa, gente, mostrando que estresse na infância é fator de risco, inclusive para síndrome coronariana aguda, né, o infarto do miocárdio. Então, a prevenção na gestação, a prevenção na infância, não só favorece para que se evite doenças psíquicas, para que se evite doenças orgânicas também. Adolescentes que tentaram suicídio, trabalhos mostram que 3 ou 4 vezes mais tiveram mães com doenças crônicas ou incapacidade durante a gravidez, tais como anemia, artrite, hipertensão arterial, problemas renais, asma, hepatite ou obesidade. Problemas respiratórios nas primeiras horas após o nascimento. Mães que não fizeram o pré-natal nas primeiras 20 semanas de gravidez, indicando a gravidez não desejada. Então, os cuidados na gestação é um fator preventivo para o suicídio. Diversos estudos apontam, tem também a questão biológica, diversos estudos apontam correlações entre comportamento suicida e o gene do transportador de serotonina 5-HTT, de triptofano hidroxilase 2 e do fator neurotrófico derivado do cérebro, BNDF. No entanto, a vulnerabilidade ao comportamento suicida parece estar relacionada à somatória dos efeitos de múltiplos alelos, exercendo um pequeno efeito individual interagindo entre si e o ambiente. E aí, se a gente lembra, André Luiz, em seus diversos livros, mas a gente pode citar um deles, Entre a Terra e o Céu, que a gente sabe que a questão da genética, da hereditariedade, está vinculada também à questão da espiritualidade. Porque a gente poderia questionar, por que uma pessoa vem já com o gene, né, digamos assim, predispondo ao suicídio? Mas a gente vai ver que pessoas que se suicidaram em vidas anteriores, elas lesam o seu perispírito e nascem com predisposição. Tem aqueles casos que a gente atende na clínica, que a pessoa diz: doutor, eu não quero, eu tento, eu luto contra isso, mas vem dentro de mim uma vontade, uma compulsão, um desejo de morrer, eu não sei de onde vem isso. E quando ela passa, por exemplo, por um trabalho de regressão de memória, você vai ver que ela já foi suicida em outra existência. Alguns estudos têm investigado a procura de marcadores biológicos que possam auxiliar na previsão do comportamento suicida. No líquido de pacientes com depressão grave, há uma distribuição bimodal do ácido 5-hidroxidoacético. Os pacientes que apresentam níveis baixos têm mais chance de se matar ou de tentarem suicídio com métodos violentos. E isso foi encontrado em vários estudos, independente do diagnóstico dos pacientes. E aí, a Organização Mundial de Saúde fez um trabalho, uma pesquisa, envolvendo uma amostra de 15.600 pacientes que tentaram suicídio. E aí se observou o quê? Que essas pessoas tinham, na sua grande maioria, gente, é muito grande, mais de 90% tinham um tipo de transtorno mental. Então, quais os fatores, os transtornos mais presentes? Depressão, alcoolismo, drogadição, esquizofrenia, síndromes orgânicos cerebrais, transtorno de personalidade, tentativa de suicídio pregressa, pacientes com retardo mental, transtorno de adaptação também em presidiários. Esse aqui o resultado desse estudo, que foi encabeçado, 15.629 casos de suicídio. Esse estudo foi realizado pela Organização Mundial de Saúde, está aqui, né, justamente publicado pelo Bertolotti, encabeçando esse trabalho, ele faz parte, né, desse trabalho. E aí, resultado, a gente observa aqui, 35 dos pacientes tinham transtorno de humor, depressão, transtorno bipolar, 10% tinham esquizofrenia, 11% transtorno de personalidade, aqui 1% transtornos orgânicos. Vocês vão observar,
aqui transtornos relacionados ao uso de substâncias químicas, 22%, então predomina quem encabeça as depressões, as esquizofrenias, a dependência química e também o índice é alto no transtorno de personalidade. Nos chamou a atenção o fato não só de transtorno de personalidade borderline, mas também transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade antissocial. Que a gente pensa que o antissocial ele não tem sentimento. Interessante, mas por que se mata? Não é? Então, essa é uma questão que fica. O índice é muito alto de suicídio em pacientes com transtorno de personalidade antissocial. E aí, na esquizofrenia, a gente deve ter atenção para os momentos de maior risco. No período intercrise, quando o paciente, é no momento que ele está ali refletindo sobre a vida dele, quando ele percebe e não elabora toda a limitação e o prejuízo que a doença acarretou à sua vida. Durante a crise, quando, por exemplo, segue vozes de comando queimando ele se matar. Essas vozes tanto podem ser as alucinações decorrentes da doença, como também quando o processo esquizofrênico está associado à obsessão espiritual, pode ser também ele ouvindo vozes querendo subjugá-lo. Tem pacientes que mesmo chegam para a gente, mesmo sem ter esquizofrenia, pacientes que não tenham sido detectado nenhum outro transtorno, e eles dizem, doutor, eu ouço, tem uma voz que diz, a sua vida não vale nada, você não está vendo que a sua vida não vale nada? Você não está vendo que o melhor é você morrer, é você se matar? Esse nos procura, né, vai buscar ajuda para poder desenvolver uma resiliência. E aquele que fica ali, será que eu estou ficando maluco? O que é isso? E muitas vezes ele acaba cometendo o ato suicida. E uma coisa interessante que os obsessores utilizam estrategicamente é ficar ali induzindo, e quando chega pertinho da hora da pessoa que ele percebe que a pessoa não vai resistir e vai se matar, eles tentam se afastar para que a pessoa seja responsabilizada pelo ato suicida. Só que ele não sabe que a espiritualidade superior está atento a isso. Durante a crise, então, quando houve vozes, né, tanto podem ser as alucinações como obsessões, e também logo após a alta de uma internação psiquiátrica. Então, muito cuidado quando o paciente recebe alta, porque depois que ele recebe alta, que está melhor, é o momento que ele pode pensar sobre o estado em que ele se encontra, mesmo o paciente psicótico. E aí é esse momento que muitos deles cometem suicídio. Eu tenho um exemplo na minha família, de um irmão meu que passou por uma crise séria, no caso foi um transtorno de adaptação, mas que com sintomas psicóticos, após um processo de separação, a gente foi buscá-lo no hospital, ele chegou em casa, tudo, depois sumiu, saiu. Por sorte, ele chegou de tardezinha, já estava tudo fechado, mas depois ele contou que ele tinha ido à procura de chumbinho. Tinha acabado de sair de uma internação hospitalar. Então, aproximadamente 10% dos esquizofrênicos, eles falecem por suicídio. Aí você vê que é uma contradição, porque a gente, o psicótico ele não tem sentimento, há embotamento afetivo, mas a gente vê que tem uma dor da alma, não é? Porque como já foi visto aqui, colocado pela Tassiana, o suicida, ele quer se livrar da dor. Ele não quer desistir de viver de fato. O desistir de viver é uma consequência. Na verdade, a pessoa quer se libertar da própria dor. Então, com relação à depressão, entre os gravemente deprimidos, 15% se suicidam. Cerca de 2/3 das pessoas tratadas respondem satisfatoriamente ao primeiro antidepressivo prescrito. Então, isso é muito importante. Se as pessoas fossem devidamente tratadas, tem pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que mostra que 25% dos casos de depressão não são diagnosticados. E quando são diagnosticados, muitas vezes não são devidamente tratados. Então, se a gente tiver um sistema eficiente de saúde, né, uma política de saúde nacional e internacional, a gente vai estar prevenindo o suicídio. O transtorno afetivo bipolar é associado ao maior risco de suicídio, especialmente nas fases de depressão e nos casos de ciclagem rápida. Quando o paciente ele está na fase da mania, para ele está tudo bem, está maravilhoso, ele pode tudo, ele vai consertar o mundo, ele compra o que pode e o que não pode. Mas quando ele está na outra fase, daí o bipolar, que ele está na fase depressiva, que ele cai em si, aí vem a reflexão, e muitos, nesse momento, desistem de viver. Dependência química, associada a vários transtornos psiquiátricos, sendo responsável por uma boa parte das internações psiquiátricas. Também está relacionada à falta no trabalho e à diminuição da capacidade laboral. Aumentam a impulsividade e a desesperança, e com isso o risco de suicídio, tanto no alcoolismo,
como também nas diversas dependências pelas drogas chamadas ilícitas. E aí, que pistas? O que é que a gente deve ficar atento? Pistas psicológicas que indicam riscos. Na fala do paciente, o que é que a gente percebe? Atenção principalmente a esses 4 Ds: desesperança, depressão, desespero, desamparo. Ambivalência, impulsividade, rigidez, constrição, tudo isso aqui são coisas que a gente deve ficar atento na fala do paciente, ou na fala de um familiar, de uma pessoa amiga, porque às vezes é uma pessoa amiga que está ali perto da gente e a gente não percebe que aquela pessoa está com intencionalidade suicida. Eu faço parte de uma instituição espírita, eu me impressionei porque, tipo assim, nesse dia eu dar uma palestra sobre outro tema, aí nessa cidade do interior, uma cidade vizinha, aconteceu um suicídio de uma enfermeira. Que é uma outra coisa que a gente fica atento, os médicos, enfermeiros, assistentes sociais, têm um risco maior de suicídio do que a população geral. E policiais militares e também executivos. Então, a preocupação também muito grande com o alto índice. Gente, o médico se suicida 4 vezes mais que a população geral. Então, a gente se propõe a cuidar do outro, mas não cuida da gente. E aí, o próprio estresse, a falta de cuidado consigo própria, isso tem levado os médicos a suicidarem. E nesse processo, pega carona os enfermeiros e pega carona também as assistentes sociais. É um índice muito alto. Talvez seja publicado mais os médicos, porque, digamos, causa muito impacto, né? Vem a mídia, um médico se suicidou, mas a assistência social e o pessoal de enfermagem também se suicidam muito. Então, a gente deve ficar atento a isso, porque às vezes é um colega, como eu ia falando, colega, nesse dia eu mudei o tema da palestra, porque a cidade estava todo mundo mobilizado, eu digo, então vou falar sobre depressão e suicídio hoje. Quando eu terminei da palestra, aí eu fiquei impressionada, porque pessoas amigas que eu conheço há vários anos, no contato com a instituição, que frequentavam o centro espírita, chegou para mim no final, essa palestra foi para mim. Eu tenho pensado muito em me matar. Então, e eu nunca tinha imaginado que aquela pessoa pensava em se matar. Eu sou psiquiatra, psicanalista, então, como a gente, das coisas perto da gente, passa desapercebidas. Só tiveram coragem de falar depois que e foram homens, que a mulher geralmente fala mais, né? Me procuraram, doutora, foi para mim essa palestra. E o motivo foi que uma enfermeira da cidade vizinha tinha se matado, do hospital universitário, vigente. Fatores de risco também, esse a ciência acadêmica não coloca ainda, mas a gente começa a usar. Inclusive, eu gostaria que você mostrasse aí, Daciana, esse livro, a gente está com esse tema, é um dos capítulos desse livro que eu lancei aqui no Medinesp, Transtornos Mentais sob um Novo Prisma. Eu coloco a questão do suicídio, enfocando também a questão espiritual, e coloco também a obsessão como um capítulo nos transtornos mentais. Bezerra de Menezes pede que a gente faça isso, que a gente comece a usar nesse sentido. Então, obrigada, Tassiana. Então, quando a medicina acadêmica incorporar a questão da espiritualidade, a gente vai encontrar também as obsessões espirituais e as crises de emergência espiritual também como fatores de risco. Não só para as doenças orgânicas, como para as doenças mentais e, sobretudo, com relação ao suicídio. Então, a obsessão tanto pode ser causa de suicídio, como nós dissemos, os pacientes ouvem vozes, espíritos muitas vezes inimigos, credores nossos do passado, sabem das consequências do que o suicídio pode nos levar, então induzem pelo processo de indução mental, podem levar a pessoa fragilizada ao suicídio, como também até pela questão da afinidade. Nós tivemos um caso no consultório, um dos tantos casos, essa jovem, um relacionamento de 4 anos, foi interrompido, e aí ela entrou num transtorno de adaptação, né, numa reação depressiva profunda, e começou a pensar em morrer, porque tinha perdido esse noivado de 4 anos. E aí chamou a atenção, ela já tinha vindo de outros profissionais, e estava num processo de compulsão suicida, já tinha o pessoal, os colegas já tinham passado tudo que era remédio disponível no mercado para ela, e ela estava no processo já compulsivo, né, focada no desejo de morrer, porque tinha terminado o noivado, estava com tudo pronto para casar. E aí, coincidentemente, eu estou participando de uma reunião mediúnica, eu estava acompanhando essa paciente com todo cuidado, pedi à família, né, toda a vigilância, era aquele caso que a família tem que estar com vigilância 24 horas no ar. E aí, fazendo parte de um grupo mediúnico, não fui eu que levei dessa vez, embora muitas vezes eu coloque o nome dos meus pacientes lá, quando eu percebo que
a necessidade de interferência de apoio e tratamento espiritual. Mas nesse dia não foi eu. Aí eu estou prestando atenção aos nomes que estavam sendo lidos para serem tratados, porque o paciente fica em casa, né, e a gente era na reunião mediúnica, e aí foi pronunciado o nome dela. Eu prestei bem atenção ao caso, que foi interessante. Tinha uma entidade que, por solidariedade, se conectou com ela. Essa entidade tinha se matado por amor, e quando ela se deprimiu, entrou no estado, né, de achar que não valeria a pena viver, porque tinha perdido o relacionamento, aí se associou, potencializou. Então, a compulsão dela para o suicídio já estava pela associação com a entidade. Depois que foi tratado na reunião mediúnica, e ela começou a melhorar, digamos assim, o tratamento começou a evoluir. Mas antes estava assim, uma coisa realmente compulsiva. E aí também, o suicídio, vocês desculpem aqui, obsessão como causa de suicídio, não, tá certo. E o suicídio como causa de obsessão. A gente tem o caso, por exemplo, como foi citado no nosso lar, embora não tenha sido um suicídio direto, mas André Luiz chega no mundo espiritual e é recebido como suicida, porque ele realmente não cuidou adequadamente da condição dele física e espiritual. Então, é outro suicídio que a gente tem que ter cuidado, que é o suicídio indireto, né? E aí o que acontece? A gente viu ele sendo subjugado no mundo espiritual pelas forças inferiores, acusando ele de suicida. Então, Kardec coloca aqui, um dia a obsessão será colocada entre as causas patológicas, como é hoje a ação de animais microscópicos, de cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. Pistas psicológicas que indicam risco. Com crianças e adolescentes, deve-se estar atento a distúrbio de conduta que possa indicar a atuação de impulsos autoagressivos. Atenção ao comportamento no brincar e conteúdos manifestos ao se expressarem, como, por exemplo, em desenhos. Acidentes domésticos, automobilísticos, envolvimento constante em brigas, problemas com a polícia e justiça recorrentes. Nos idosos com idade superior a 65 anos, precisamos ter atenção à presença da depressão e outras doenças crônicas, prejuízo na funcionalidade, transtorno de personalidade, falta de suporte social, perda de relacionamentos interpessoais importantes, como a morte de um dos cônjuges ou filhos, e etc. Pistas que sinalizam riscos. Comunicação prévia de que iria se matar, mensagem ou carta de adeus, isso aqui para pessoas que já tentaram suicídio. Como nós dissemos, para cada tentativa, para cada suicídio, em média, houveram 6 tentativas antes. Então, cai por terra aquele mito de quem quer se matar, não deixa pistas, é mentira. Quem quer se matar, pede socorro, vai avisando. Vai dando pistas para que a sociedade fique atenta. Eu digo isso porque muitas vezes eu presenciei em serviço de urgência os médicos tirarem sarro, tirar onda, negligenciar. Ah, não, se quiser se matar, tenha se matado. Isso está mudando. Então, comunicação prévia queria se matar, mensagem de carta de adeus, providências finais, planejamento detalhado, precauções para que o ato não seja descoberto, ausência de pessoas por perto que possam socorrer, não procurar ajuda logo após a tentativa, escolha de métodos violentos, afirmação clara de que quer morrer, crença de que o ato seria irreversível e letal, arrependimento por ter sobrevivido. Tudo isso mostra a gravidade do caso. A Organização Mundial de Saúde coloca o suicídio como uma epidemia mundial, que aumenta a incapacitação e aumenta a taxa de mortalidade, provoca sofrimento e transtorno de ajustamento nos familiares, né, deixa sequela e incapacitação nas tentativas e com altos custos para a sociedade. Aqui, as consequências psíquicas nos sobreviventes são enormes, sentimento de abandono, rejeição, baixa autoestima, revolta, raiva, impotência, medo, depressão, embotamento afetivo, estrutura egóica fragilizada, tendência ao suicídio. O impacto social é muito grave. Para cada pessoa que se mata, seus familiares têm suas vidas devastadas pelo sentimento de abandono, rejeição e vulnerabilidade ao suicídio. Então, tratamento. É importante considerar as causas, e aí o tratamento não é tão simples assim, porque a gente tem que observar se tem algum transtorno físico ou mental, se houve tentativa de suicídio, se deixou lesão no corpo biológico, analisar o contexto existencial da pessoa, o que é que ela está vivendo naquele momento, né, e como a gente pode interferir nesse aspecto. Observar o histórico dessa pessoa, como é que foi o nascimento dessa pessoa, as condições gestacionais, analisar a questão psicodinâmica, a história de vida dessa pessoa, se foi uma criança, um adolescente que passou por abuso social, abuso sexual, abuso físico,
como é que está a vida dessa pessoa, né, o contexto sociofamiliar. Se a gente percebe que tem alguma coisa relacionada a vidas passadas, essa pessoa, por exemplo, tem uma história kármica muito difícil, essa pessoa tem histórico de suicídio no passado, a gente vai avaliar também esse aspecto, o aspecto de vidas passadas, e avaliar também como é que está o sentido da vida dessa pessoa, o seu propósito existencial, o aspecto espiritual. Tudo isso, a gente vê que o tratamento é complexo. Então, favores que favorecem o tratamento. Intencionalidade suicida relativamente baixa, boa aliança terapêutica, o paciente comprometer-se com uma proposta de tratamento, o paciente garantir que não se agredirá, quando não há risco de comportamento impulsivo, quando não há abuso de drogas, quando há ausência de tentativa de suicídio no passado. Frases que a gente tem que ficar alerta. Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Isso são dicas para a gente ficar atento. Atenção aos mitos. Quem quer se matar, se mata. Ele está ameaçando o suicídio apenas para manipular. Se eu perguntar sobre suicídio, poderei induzir o paciente a isso. Quem quer se matar não avisa. Suicídio é um ato de covardia ou de coragem. No lugar dele, eu também me mataria. Tudo isso é mito e que a gente deve voltar a refletir sobre isso. Dicas de como se comunicar. Ouvir com atenção, entender os sentimentos da pessoa, através da empatia, dar mensagem não verbais de aceitação e respeito, expressar respeito pelas opiniões e pelos valores da pessoa, conversar honestamente com autenticidade, mostrar sua preocupação, seu cuidado e sua afeição, focalizar nos sentimentos dela. O que não fazer? Interromper muito frequentemente, ficar chocado ou muito emocionado, dizer que você está ocupado, fazer o problema parecer trivial, tratar o paciente de uma maneira que possa colocá-lo numa posição de inferioridade, dizer simplesmente que tudo vai ficar bem, fazer perguntas indiscretas e emitir julgamentos. Prevenção. Ambiente sociofamiliar seguro, relacionamentos saudáveis, expressão adequada dos sentimentos, ressignificação das crenças que mantêm padrões autodestrutivos, meditação, ter um sentido para a vida, encontrando o propósito do ser e exercer sua tarefa pessoal e humanitária, autoconhecimento na direção do ser em detrimento do ter, espiritualidade, religiosidade, solidariedade, trabalho voluntário, fé, oração e vigilância. A religiosidade e espiritualidade como fator de proteção tem sido recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Está na cartilha de prevenção, inclusive distribuída pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Regional de Medicina. A espiritualidade tem emergido como uma força de luta no processo de cope contra os principais fatores de estresse da vida cotidiana. A Organização Mundial de Saúde reconhece que religiosidade, espiritualidade, suporte social e familiar, saúde física e mental têm sido fatores de proteção contra o suicídio. Evidências científicas constatam que o fator espiritualidade é um indicador de melhor qualidade de vida e bem-estar, tolerância às frustrações, motivação e fator de proteção contra o suicídio. A religiosidade no sentido de que é quando o indivíduo acredita, segue e pratica uma religião, pode ser organizacional, como participação na igreja, ou no templo religioso, ou na organizacional, rezar, ler livros, assistir programas religiosos, etc. Isso aqui a gente tem como referência, né, o Harold Kane, que é, digamos assim, a referência mundial com relação a pesquisas na área de ciência e espiritualidade. Aqui também o nosso brasileiro, né, o Avezum, o Luchette também. Espiritualidade, busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim da vida, ao seu sentido, sobre as relações com o sagrado ou transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas. Aqui uma fala do Kane, né, quando ele coloca que durante o século XX, mais de 1.200 estudos examinaram a relação entre religião e saúde e a maioria encontrou correlação significante, positiva. Ainda mais consenso quanto às taxas de suicídio e abuso de drogas. Dos 68 estudos sobre suicídio, 84% mostraram taxas mais baixas entre religiosos e aqueles que praticavam espiritualidade. Então, a resiliência do adolescente. Estudos mostram que adolescentes que creem em Deus e frequentam serviços religiosos apresentam menor taxa de depressão e menos envolvimento em comportamentos de risco. Pesquisas concluem que indivíduos envolvidos em práticas religiosas apresentam maiores índices de bem-estar e menos depressão. Em um estudo coorte de 115 pacientes esquizofrênicos em Genebra, 85% considerava a religião importante em suas vidas, dando-lhes conforto e estabilidade, sendo que 71% utilizavam o corpo religioso de forma positiva, encontrando significado, aceitação e possibilidade de crescimento espiritual.
Estudos conduzidos com grupos culturalmente vulneráveis observam um maior nível de religiosidade como a primeira linha de defesa, concluindo alguns pesquisadores que a espiritualidade e a religião parecem ser particularmente importantes para grupos em desvantagem social, psicológica ou cultural. E aí a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, valoriza a espiritualidade do homem como um ser multidimensional, tendo alguns de seus princípios básicos, a crença na imortalidade da alma, as vidas sucessivas através da encarnação e a lei de causa e efeito. A gente vê aqui a pergunta 957 do Livro dos Espíritos, quais as consequências do suicídio sob o estado do espírito? Muito diversas, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem às causas, mas há uma consequência que não pode escapar, que é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, alguns espiam de imediato e outros em outra existência. Consequências imediatas, grande desilusão e desespero. A vida continua após a morte do corpo físico. O sofrimento aumenta, o corpo é como um cobertor. Sente os horrores da decomposição. Intercâmbio espiritual, viva na mesma frequência de outros seres. Compartilha sofrimentos, submissão a seres desequilibrados. Isso aqui, esse livro Memória de um Suicida, que já foi citado, ele é um ótimo tratado sobre isso, mostra a experiência de Camilo Castelo Branco, que faz questão de passar para a gente. Só uma frasezinha dele, né, dentre tantas. Ao acordar na morte, sentia-me cego e agora, além de cego, estava ferido. Mas eu acreditava estar apenas machucado e não morto. Sim, a vida continuava em mim, como antes do suicídio. Sentindo-me vivo, acreditei que o ferimento que fizera não fora suficiente para me matar. Mas tem também a consequência em vidas futuras. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, coloca que, segundo o tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Então, o conhecimento espírita propõe uma educação do ser humano que inclua os princípios éticos espirituais, esclarecendo a sua condição de ser eterno, cujas experiências adversas são oportunidades de amadurecimento espiritual. Agindo como fator de resiliência, resgata a essência do Evangelho como a boa nova, nos conectando com a alegria de viver e valorizando a vida em qualquer circunstância, ao construirmos o reino de Deus em nossos corações. Só 2 minutos, eu gostaria que clicassem aqui, só para poder passar esse áudiozinho para encerrar. A gente está encerrando, viu, gente? Gostaria que todos fechassem os olhos um pouquinho, prestassem atenção à sua respiração para refletir com essa mensagem. Eliana Zag foi abandonada pelos pais quando criança em frente a um hospital de São Paulo. Ela tinha paralisia infantil generalizada e acabou ficando tetraplégica, isto é, só consegue movimentar a cabeça e o pescoço. O seu corpo é totalmente inerte. Ela foi adotada pelo hospital e vive lá até hoje. Mora numa suíte de 24 metros quadrados. Seu nome é Eliana. Na verdade, ela não se deixou abater pela limitação que a vida lhe impôs. Esta suíte é hoje um ateliê de pintura. Eliana pinta quadros maravilhosos. Possui aparelhos especiais para melhor movimentar seu rosto, pois ela pinta com a boca. Ela nos mostra como funciona o telefone de Deus em nossas vidas. Há alguns anos atrás, a primeira mostra internacional dos quadros de Eliana, em Nova York, vende 76 quadros, sendo que o mais barato foi comercializado por $300 mil. Eliana é uma pessoa de sucesso e uma pessoa feliz, apesar de todas as adversidades de sua vida. E quantas vezes nos lamentamos por ter que trabalhar na segunda-feira de manhã, ou por uma mala extraviada no aeroporto, ou mesmo por uma pequena dor no dedo. Nós que temos 2 braços e 2 pernas, podemos nos locomover, correr, brincar, passear, ficamos reclamando de pequenas coisas. Espero que o exemplo de Eliana toque o seu coração e você mude de vida. Veja como a vida é colorida para você e pare de reclamar. Viva cada dia como se fosse o último
Afinal, você é livre. Desejo a você um forte abraço e seja feliz. Que possamos, diante do desafio da existência, lembrar que o nosso querido Mestre nos disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, e vinde a mim, vós que estáis sofrendo, porque eu vos aliviarei. Obrigada.